fornecer um caminho para o raio. Então, é aquilo que a gente, né, até comentou uma coisa interessante. Né? O que o raio quer? O raio quer se neutralizar. Então, ele precisa de um caminho, né, para se neutralizar. Então, existem raios que estão na nuvem. Então, o raio ele vai dentro da nuvem mesmo. Né? Então, ele se propaga dentro da nuvem. Existem raios que se propagam entre duas nuvens diferentes. Né? E existe o raio que vai para a Terra. Né? Então, todos esses objetivos são o quê? Neutralizar aquela carga, que está armazenada, né, por meio do atrito que foi formado aí nas nuvens. Né? Normalmente as nuvens são aquelas nuvens de tempestade que a gente chama de cúmulos nimbus, né? São aquelas nuvens altas, né, que lá em cima elas formam gelo. Né? Então é nessas tempestades aí que são formados aí os raios. E o grande, né, o grande colocação, o grande diferencial do raio é a tensão, né, em que ele está, que ele tem. Né? Então é uma tensão muito alta para poder cortar o dielétrico do ar. Né? Mesmo úmido, né, o dielétrico ainda é alto. Né? Então a tensão tem que ser tão grande que ele consiga romper esse dielétrico. Né? Bom, então quando a gente fala de norma técnica, né, para ver raio, né, de raio, a gente está trabalhando com a 5419. No caso aí, a 5419 de 2015 é a mais nova. Antes a gente tinha uma 2005, se eu não me engano. Né? Então ela mudou bastante as normas de uma para outra. Né? Algumas coisas até ficam assim, né? O pessoal ainda usa a norma antiga porque não sabe, né, dessa norma aqui de 2015. Apesar dela já estar fazendo aí uns 7 anos, né? Então, mas ela ainda é muito utilizada a norma anterior aí, em alguns pontos aí, tá? Essa norma, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente olha a norma anterior com essa de 2015 é o volume dela. O volume dela cresceu bastante, ou seja, ele ampliou bastante a abrangência dele. Né? Então, essa norma tinha acho que uns 40, 50 cores, alguma coisa desse tipo. Né? E hoje ela tem aí 4 capítulos. Tá? 4 capítulos aí. Então, o primeiro capítulo, justamente, o princípio geral aí, de proteção contra descarga atmosférica. Né? Depois a gente entra em 3 partes mais técnicas, que é justamente o gerenciamento de risco. Né? Então, isso está na parte 2. A parte 2 aqui trata do gerenciamento de risco. Uma vez, né, você fazendo uma análise de risco, né, então é uma análise de risco bem caprichada, vamos dizer assim, né, para realmente você saber se você tem necessidade de instalar um para-raio, que tipo de para-raio você vai instalar, que nível de proteção você vai instalar. Então, em cima desse gerenciamento, ele vai determinar aí também, por exemplo, se você precisa ou não de DPS. Então, é outra utilidade, é outra parte. Então, essa parte 2 aqui é onde a gente começa a trabalhar. Vamos dizer assim, né? Na parte 3, a gente vai fazer a proteção a danos físicos de estruturas de perigo de vida, justamente a parte de instalação do para-raio em si. Né? E a última parte ele vai falar da proteção de sistemas elétricos e eletrônicos internos da estrutura. Então, antes não tinha
essa parte, né, de interna estrutura, né, e agora a gente tem essa parte interna aí que é colocada na nova norma, ou na norma mais atual. Bom, então o que a gente tem aí, basicamente? Né? O que mudou, então, nessa norma aí? Tá? Então, a primeira coisa, né, é que ela colocou aí, né, o MPS, né, medidas de proteção contra surtos. Né, medidas de proteção contra surtos. Então, uma vez especificada a sua análise de risco, você precisa instalar medidas de proteção contra surtos, você vai, né, se dedicar aí a isso, instalando, sei lá, entre outras, a principal colocação aí seria o DPS, tá bom? Então, a parte de SPDA e MPS, né, proteção contra surtos, eles vão fazer parte aí de um conceito mais amplo, né, que é o PDA, que é a proteção contra descargas atmosféricas. Então, agora a gente, o negócio de SPDA, né, e MPS se juntaram aí e a gente trata isso como um PDA. Aí ele tem duas partes, logicamente. O SPDA, né, ele vai é o Pará em si, né, então ele continua tratando aí dos danos físicos à estrutura e à vida. E o MPS, por sua vez, ele vai tratar aí sistemas eletroeletrônicos dentro da estrutura que a gente vai proteger. Né? Então, qual que é a nossa ameaça maior? É a descarga atmosférica. A gente vai analisar, então, os riscos associados a essa descarga. Em cima desses riscos, poxa, olha, vale a pena ou não eu instalar um para-raio? E valendo a pena ou não, que tipo de para-raio a gente vai colocar? Né? Então, a gente vai instalar justamente em cima desse estudo aqui dos riscos o sistema de proteção contra descargas e de sistema de proteção. Né? Então, a ABNT, né, a 5419, a parte 2, ela trata justamente aí da análise de PDA, né, a análise do risco. Né? E aí, as duas, né, a parte 3 da norma fala de para-raio, a parte 3 da norma fala de para-raio, e a parte 4 fala justamente de MPS, né, que seria a proteção contra surto. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, né? Então, a gente tem agora o quê? A necessidade, né, de fazer uma análise de risco. Né? Então, a análise de risco seria o quê? Eu tenho realmente a necessidade de proteger o meu empreendimento? Né? Então, isso é uma questão que a gente levanta, inclusive, quando você vai fazer a análise de risco, são várias coisas que vão ser levadas em conta. Por exemplo, você deve levantar, por exemplo, você vai em um determinado local para fazer uma análise de risco desse tipo. Então, você deve saber, por exemplo, o horário de trabalho das pessoas, seja um comércio, alguma coisa do gênero, né? Então, o horário de trabalho das pessoas, quantas pessoas trabalham nesse horário, né? E para a gente poder fazer um levantamento de quanto tempo no ano, né, eu tenho pessoas lá dentro. E quantas vezes a gente vai né, proteger aí com essa estrutura. Entendeu? Então, justamente aquela história, ó, é um risco à vida. Né? Outra coisa que a gente deve levar em conta, por exemplo, é, vamos supor que você está protegendo um museu, né? Coisas que não tem como mensurar o valor que está ali. E uma vez perdido, ela está perdido para sempre. Né? Então, vide o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro. Né? Então, aquilo ali acabou, pegou fogo, meu,
tem recuperação. Né? A recuperação que tem são as migalhas que sobraram ali no meio do incêndio. Então são migalhas, você perde uma coisa incomensurável. Então isso vai ser levado em conta. Né? A gente leva em conta, por exemplo, o valor daquilo que está dentro do imóvel. Aquilo ali pode ser reposto? Pode. Aquilo ali vale quanto? Putz, olha, vale muito dinheiro, tal, é difícil. Então, nessa análise, você leva isso mais em conta. Entendeu? Então, o projetista, a primeira coisa que ele faz é justamente essas considerações aí para análise de risco. Então, ele vai observar, por exemplo, aqui, se tem, né, estruturas vizinhas, quais são essas estruturas vizinhas, como elas são mais altas, menos altas, né, elas estão protegidas, não estão, como é que isso se comporta? Eu tenho do nosso lado linha de energia ou linha de comunicação que são ligadas a essa estrutura. Se eu tiver uma linha de energia ligada a essa estrutura, o raio que cai nessa linha, ela pode chegar ao, ao imóvel. Mas a gente leva em conta, por exemplo, se essa linha, se ela é, por exemplo, errada. Né? Então, se ela está errada, o nível de problema que ela pode me trazer é menor. Né? Então, uma série de parâmetros que a gente vai levar em conta para levantar, né? Verificar se o risco, né, é tolerável. Antes, né, então, se a gente pegar a norma antiga, né, a gente calculava isso em cima, por exemplo, do NG, né, que era a densidade de descargas atmosféricas que se caía na Terra, né, naquela área. Isso também leva-se em conta hoje, tá? Mas não é só isso. Né? Hoje mudou bastante. Né? Então a gente tem aí o mapa isocerâmico, né? Isocerâmicos. E aí a gente aplicava a área de exposição equivalente, ou seja, qual que é o tamanho do imóvel, para a gente saber, né, e levar em consideração qual que era a possível, né, qual que era a frequência média anual prevista de raio em cima daquela área. Né, em cima daquela área. Basicamente, ela tinha isso aqui, né? Eu estou indicando aqui na 2005. Né? Se esse NDC calculado aqui era maior ou igual a 10 elevado a menos 3, a estrutura tinha que ter um para-raio. Né? Então, era obrigatório ter um para-raio. Se ela tivesse entre 10 a menos 3 e 10 a menos 5, exigia-se uma justificativa, tanto do projetista quanto do usuário, para que não se instalasse um para-raio. Né? Então, ele teria que, olha, eu não vou instalar um para-raio aqui nesse imóvel, porque o que a gente coloca ali dentro não vale a pena proteger, por exemplo. Né? E se ele for menor que 10 a menos 5, a estrutura vai ser dispensada de um para-raio. Basicamente, você até pode colocar, eu fiz a minha estrutura foi um NDC 10 elevado a menos 5 e eu instalei o para-raio. E daí? Pode, não tem problema. Você está protegendo o seu patrimônio. Depois da atualização, ele é fornecido aqui pelo INPE, né, esse número aí, tá? E também são inseridas aí novas formas de cálculo. Então, ela traz, por exemplo, um conceito novo de zona de proteção. Né? Então, o mapa isocerâmico, né, é esse cara aqui. Então, é um mapa que ele é fornecido aí pelo INPE, né? E cada 2 anos, se não me engano, ele é atualizado. Isso. E aí a gente coloca também, né, o que a gente chama de áreas, né,
exposições equivalentes. Então, por exemplo, tem um imóvel A que é interligado ao imóvel B. Então, essa interligação, se ela for metálica, eu vou levar em conta aqui como sendo uma área de exposição equivalente aí, tá bom? Esse mapa isocerâmico, deixa eu ver aqui, ó. Então, aqui é o que a gente tem hoje, tá? Tá nesse cara aqui, deixa eu colocar aí para vocês, ó, né? Então, hoje, por exemplo, se a gente colocar aqui, opa, esse negócio tem que prestar atenção, porque não é São Paulo, né? Ó, tá aqui, São Paulo, tá? Então, eu estou indicando lá que a densidade de descarga atmosférica aí é 13,94 aí por quilômetro quadrado por ano. Tá? O ranking de densidade nacional, o nosso aqui é 359. Densidade estadual é 10. Né? Então, no estado, a gente está, né, muito próximo aí. Ele falou lá em Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista, para quem não conhece, aí Vale do, no Vale, perto de Taubaté, Aparecida, né? Ó. Lá caiu para 7,5 praticamente quilômetros quadrados por ano. Ele comentou que Manaus, né? Manaus era muito grande. Então, Manaus, Amazonas. Manaus. Então tá lá. 15,19 raios por quilômetro quadrado por ano. Tá? Tem 302 aí a nível nacional e 23 a nível estadual. Né? Bom, então tá aí. Esse é o cara que a gente vai, né, consultar aí para indicar esse CNG. Tá? Esse cara aqui não estava funcionando até pouco tempo atrás. Tá? Não estava funcionando até pouco tempo atrás. E aqui ele dá no mesmo site do INPE, né, ele dá aí o número de vítimas que a gente tem aí. Né? Então a gente tem aí 78 milhões de raios. Desculpa, perdão. Né? Raio que Saúde, professor. Opa, obrigado. A cada 50 mortes, né, no mundo por raios, uma no Brasil. Né? Uma no Brasil. Aí a gente tem lá um perfil. Lá. Em 2000 foram 140, em 2001 foi 193, né? Aí deu uma queda aí em 2002, enfim, isso aí, ó. Em 2008 aí foram 161, né? Depois ele deu uma outra queda aí e tal. Então ele tem toda né, uma variação aí. Né? Aqui ele tem uma distribuição por faixa etária. Você vê que de 0 a 9 anos tem 4% de mortalidade. A maior índice de mortalidade é de 20 a 29 anos, seguido de 10 a 19 anos. Né? Então, jovens morrem aí muito por raiva. Né? Nas estações, a estação que mais tem mortes por raio é o verão, obviamente, porque é onde tem maior número de tempestades, né? Aí seguido aí da primavera. Depois o outono acha que o inverno é o que menos tem, justamente porque a incidência de tempestades aí é menor, tá? E aí a gente tem aqui uma índice aqui das circunstâncias, ó. Se ele está na casa, se ele está embaixo de água, enfim, né? Todo esse processo aqui, tá bom? Então, de 2000 a 2019, a gente tem 2.194 mortes aí, né, de pessoas aí né, é, por raios. Né? Então, aqui a gente tem que falar, por exemplo, na rodovia, 4% das mortes são feitas em rodovia. Pessoas sem meio de transporte, caminhando ou parado ao ar livre, né, na rodovia, rua, estrada, enfim. Então,
pequena, né? Olha o rapaz lá, morreu, recebeu raio na moto, 6% aí era por conta de moto, né? Você vê que a área, na parte agropecuária, é muito. A incidência é muito grande, porque as áreas são muito livres, né? E as perdas de gado é muito grande também. É muito grande também. Tá? Aqui em casa, dentro de casa, pessoas ao telefone, encostado próximo de aparelhos que estão energizados, né? Encostado perto de paredes de janelas ou portas metálicas, obviamente, e atividades dentro de casa não identificadas aí. Tá? Bom, então tá aí. Basicamente, nós temos esse caso. Bom.